Portanto, vamos dar início à nossa sessão de hoje, a sessão extraordinária de hoje. Nós temos uma inscrição do público para este período inicial e eu dava então a palavra ao Marco Henriques. Eu penso que é o Jaime, que é o Dr. Jaime que está, não é? Sim, correto. Foi o Marco que fez a minha inscrição, peço desculpa, mas ok. Quem queria fazer a intervenção Ok. sou eu. Sim, senhor. Então, quando achar possível. pode fazer, sim, senhor. Então, senhor, começar por cumprimentar, senhor Presidente e restantes membros desta Assembleia. Agradeço antes de mais a possibilidade de poder participar nesta reunião. O meu nome é Jaime Pinheiro, eu resido na cidade de Santarém e profissionalmente trabalho numa das empresas que atualmente é um dos operadores que assegura a rede de transporte público de passageiros na cidade de Santarém e também na região da Lesíria. O objetivo desta minha participação é o de deixar algumas notas de reflexão, que penso que são importantes, sobre a solução de mobilidade que faz parte da ordem de trabalhos desta sessão. Eu não me vou alongar, até porque não posso, mas vou fazer uma resenha muito breve sobre a evolução daquilo que tem acontecido no sistema de transportes da região e que nos levou até à situação atual. Portanto, em 2015 saiu uma lei, não vou entrar em detalhes jurídicos, até porque não é a minha área de formação, mas saiu uma lei com o regime jurídico que define genericamente as regras, digamos assim, ou a forma de funcionamento dos sistemas de transporte públicos em Portugal. Essa lei dizia que os municípios passariam a assumir-se como autoridade de transportes dentro das suas fronteiras, podendo, no entanto, delegar essa missão, chamemos assim, nas comunidades intermunicipais a que pertencem. Foi isso que aconteceu na maior parte do país e foi isso que aconteceu também na comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo. Nessa sequência, à semelhança do que aconteceu no país também, foi lançado, a CIM, como Autoridade de Transportes, lançou um concurso público internacional para a exploração da rede de transporte público da região da Lesíria. Isto ocorreu em 2020, se não estou em erro. Portanto, seguiram os trâmites normais, os operadores de transportes, como é evidente, incluindo os incumbentes, fizeram uma análise desses cadernos de encargos para fazer o seu estudo de viabilidade desse contrato e todos eles, após analisarem os termos, entenderam que se tratava de um contrato que geraria um prejuízo muito avultado. E por essa razão o concurso ficou vazio. Não houve nenhuma empresa de transportes que tivesse encontrado atratividade ou sustentabilidade para a operação. Desde essa altura, e é uma altura particularmente importante porque, como sabem, ocorreu por coincidência na altura da pandemia. Foi um período muito difícil e teve um impacto brutal em todas as pessoas e também nas empresas. Desde essa altura, a Autoridade de Transportes, uma vez que ficou sem uma solução definida, manteve os operadores incumbentes na altura e que ainda são hoje, a funcionar à luz de autorizações provisórias que foram sendo sucessivamente renovadas. Importa aqui salientar que nesse período da pandemia foi um período, como sabem, muito difícil para as empresas e a esmagadora maioria das empresas, e em particular neste caso das empresas de transportes, tiveram que, por uma questão de sobrevivência, ter que travar os seus ciclos de investimento. No caso concreto das empresas de transporte, travar o ciclo de investimento significa que tiveram que parar a renovação das suas frotas, que é um fator fundamental, digamos assim, para que elas possam operar e oferecer qualidades de serviço mínimas e adequadas. E, portanto, foi nesse contexto que as empresas mantiveram a sua atividade à luz das autorizações provisórias. Naturalmente, como era de esperar, porque isso observou-se no país todo, isso provocou um efeito muito evidente para os passageiros, para as escolas, para os municípios, para os nossos principais stakeholders,
teve um efeito negativo muito evidente numa quebra notória da qualidade de serviço, nomeadamente no estado da frota. Paralelamente a este efeito, como sabem também, há um fenómeno macroeconómico que ainda hoje existe, muito pesado, que é a falta de mão de obra disponível no mercado de trabalho e que afeta particularmente as empresas que necessitam de mão de obra intensiva, como é o caso das empresas de transportes, por causa da questão dos motoristas. Portanto, todo este cocktail de fatores resultou numa quebra evidente da nossa qualidade de serviço. E não obstante o facto de o Estado ter implementado algumas medidas muito acertadas, com o sentido de trazer pessoas para o sistema de transportes públicos, com o objetivo de várias dimensões, ambientais, sociais, etc., ainda assim esse efeito positivo não conseguiu acompanhar o crescimento dos custos de produção das empresas, que foram esmagadores e ainda hoje são. Portanto, isto para dizer que numa situação, perdoem-me a expressão, na ressaca de uma pandemia, em que as empresas precisavam de retomar os seus ciclos de investimento, gerou-se um vazio nos transportes da região, porque a Autoridade de Transportes manteve em stand-by, digamos assim, o anúncio daquilo que seria a solução definitiva, uma vez que o concurso que tinham lançado tinha ficado vazio. Os operadores, na altura, tentaram, digamos assim, manifestar o seu interesse em participar noutras soluções alternativas, fosse a reabertura de um outro concurso com condições que garantissem alguma sustentabilidade, a participação de soluções mais criativas, como a participação de empresas com a presença de capitais públicos e capitais privados, etc. No entanto, a comunidade intermunicipal, como representante da Autoridade de Transportes, não entendeu e em 2023, num cenário em que realmente a operação estava a ser feita em condições muito deficitárias, que sempre foi, a operação de transporte público é uma operação tipicamente, historicamente... Peço desculpa por interromper, portanto, eu queria que de alguma forma resumisse mais a sua intervenção, porque o tempo eu vou já terminar. Neste período são 5 minutos, já foi ultrapassado, portanto dou-lhe mais vou já terminar. um pouco para tentar terminar, está bem? Pronto, esta resenha que eu terminei agora era só para fazer um enquadramento da situação atual e dizer que daquilo que nós sabemos dos órgãos de comunicação social, o argumento usado pelas entidades competentes da decisão de partir para a composição de uma empresa de transportes intermunicipal de capitais 100% públicos tinha a ver com a qualidade de serviço, por exemplo, com o estado da frota. E era importante deixar aqui uma nota de reflexão que essa situação é uma realidade, nós mais do que ninguém sofremos com ela, mas não é a causa do problema, é uma consequência do problema. E para terminar, queríamos deixar esta mensagem importante, a solução das várias que existem, porque não existe só esta que se está agora a avançar, existem várias soluções e outras alternativas. A solução da constituição da empresa intermunicipal de capitais públicos é uma solução com um risco muito, muito elevado. Não sou eu que o digo, são os próprios mentores da solução que assumem esse risco muito elevado e não tem que ser necessariamente errada por ter um risco elevado. Os investimentos de risco elevado têm que gerar retornos elevados. E se esse retorno for medido através da qualidade de serviço, existem outras soluções em que o risco pode ser diluído, em que a qualidade de serviço pode ser igualmente conseguida. Terminasse, por favor. Muito bem. E, portanto, essa solução por aí resolve-se. A outra perspectiva da qualidade de serviço, na questão da Autoridade de Transportes ganhar autonomia para desenhar as suas linhas, os seus horários, as suas paragens, etc., na minha opinião, é uma falsa questão, porque essa questão hoje já existe. É a Autoridade de Transportes quem é responsável pelo desenho da rede de transportes e, portanto, é uma solução que já está garantida. Ok, obrigado pela sua intervenção, mas muito obrigado. Sinceramente não posso dar mais tempo. Íamos então passar ao ponto 1, onde de alguma forma haverá respostas à sua intervenção, de forma implícita. O ponto 1 é a ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta de criação da empresa intermunicipal
Empresa Intermunicipal de Transportes, Lesíria do Tejo, EIM, SA, em conformidade com o disposto na Lei número 50/2012, 31 de agosto. Eu ia pedir ao Sr. Presidente, penso que seria útil fazer um breve um enquadramento e a apresentação desta proposta. Muito obrigado, quero agradecer a todos, cumprimento todos, e uma das coisas que gostava de fazer era também um pequeno enquadramento e dizer que hoje decorreram 10 assembleias municipais, hoje estão a decorrer também noutros locais, e ontem decorreu a Assembleia Municipal em Salvaterra de Magos. Dar nota que este é um processo que já vem de há vários anos, como foi aqui dito pelo Dr. Jaime Pinheiro. Em 2015 saiu uma lei que determinava que os municípios eram autoridade de transportes. Nós delegámos logo nessa altura a Comunidade Intermunicipal, fez um concurso que ficou deserto, houve litigância com uma das partes, neste caso a rodoviária do Tejo, com um processo em tribunal. Dizer que isto é um processo que tem sido conduzido pela Comunidade Intermunicipal, e nós temos tido todo o conhecimento relativamente a essa matéria, e eu também várias vezes nesta Assembleia Municipal referi que isto era algo que estava a ser estudado, e caso fosse o entendimento da Comunidade Intermunicipal, isto seria trazido à deliberação dos órgãos municipais. Dizer que não, há aqui algumas questões que eu queria fazer, algumas correções, e uma delas está relacionada com aquilo que é a questão do tempo da pandemia, da questão da frota. Não é só desde essa altura que é uma reclamação nossa dos municípios no que concerne à frota. A idade dos autocarros era muitas vezes superior a 18 anos em média, o que deixava transparecer aquilo que foi aqui assumido como a diminuição da quebra da qualidade dos serviços. Dizer também que quando a pandemia, efetivamente, houve dificuldades com esta matéria e com as carreiras, uma altura com terem muito menos pessoas a circular, mas também dizer que houve legislação, peço desculpa, que permitiu uma coisa que nós não conseguimos com mais nada, que era os próprios municípios despenderam verbas para suprir e fazer a cobertura dos prejuízos das empresas de transporte. Houve legislação nesse sentido. Quer dizer que isto foi um processo muito discutido na nossa Comunidade Intermunicipal. Eu posso dizer que ao início tinha algumas dúvidas sobre esta matéria. Houve com os vereadores da Comunidade Intermunicipal e da Câmara Municipal, o Dr. António Torres, com a equipa que o acompanhava, a ter reuniões connosco, e isto foi sendo evolutivo. E quer dizer que, relativamente à questão daquilo que é as outras soluções, também se colocaram em cima da mesa outras soluções que não foram aqui referidas pelo Dr. Jaime, que era a própria Comunidade Intermunicipal teve e fez essa proposta à rodoviária de adquirir a empresa. E isso foi algo que foi colocado e não se chegou a entendimento sobre valores no que concerne para ser fechado o negócio. Eu recordo que no Oeste, portanto, e foi isso que se passou, foram comprada uma percentagem de uma empresa e, portanto, estão a surgir diversos modelos também desta matéria. Há uma outra coisa que tem acontecido também, e as contas foram feitas, e quem pode verificar está nos anexos, aquilo que foi um anexo 1, o que nos levou à decisão deste facto. Claro que daqui a um tempo também é possível que os municípios possa vender uma parte desta empresa. Mas aquilo que está a passar nos transportes é algo de novo em todo lado. Há empresas que têm vindo a concorrer noutros setores, e aqui está uma pessoa que fala que é defensora até do mercado, e isso foi muito dito, e os dados que nos foram sendo apresentados levaram-nos, nomeadamente a mim, e eu estive a votar favoravelmente ao Distrito de Santarém estes documentos.
porque também há uma coisa que é o seguinte, isto hoje em dia, com aquilo que também tem sido vindo a ser pedido, que é os reequilíbrios nos contratos das empresas que fizeram concessões, é um fator que muitos daqueles que fizeram concessões e fizeram, de alguma maneira, outro tipo de contratos também estão com custos muito elevados. E, portanto, isto é algo que foi muito ponderado, que tem, do ponto de vista daquilo que é o seu estudo, um estudo muito fundamentado, e como estou a dizer, isto, ou seja, tem sido aprovado em todas as assembleias municipais, é algo de novo, e é algo que nós esperamos que venha a correr bem. Todos os indicadores nos dizem isso mesmo. A questão houve apresentações de unidade intermunicipal com entidades que podem vir a vender os autocarros, portanto, e a diminuição do número de anos será muito grande, ou seja, a frota será muito, muito melhor. Também do ponto de vista daquilo que é com os motoristas, e com os sindicatos, pode haver a transferência de diversos destes motoristas que estão hoje nesta entidade para a nova entidade, para a entidade a constituir, mas também saberemos onde os iremos contratar e, portanto, como eu estou a dizer, esta foi a decisão tomada por todos os municípios, sendo certo que uma grande parte também daquilo que é a receita que advém da empresa hoje, a rodoviária, está relacionado com os transportes escolares, está relacionado com os transportes ocasionais que os municípios fazem e, portanto, mais uma decisão, e eu penso que a documentação é clara nesse sentido, e é esta que é a proposta que trazemos para a decisão, sendo certa que estou aqui a trocar mensagens com os diversos colegas da comunidade intermunicipal e este é um assunto que já está a ser aprovado, e já está aprovado na esmagadora maioria das assembleias municipais. Sendo certo também que aquilo que já trouxemos à Assembleia Municipal relacionado com a aquisição do terminal rodoviário também se comunga, ou seja, está na consequência desta decisão que estamos aqui hoje a deliberar, sendo certo que tudo isto faz parte dessa estratégia da comunidade intermunicipal ter uma empresa de transportes e que, do ponto de vista, esperamos, de acordo com os estudos que temos, que seja efetivamente um ganho para os nossos municípios e que com isto, mas principalmente, a trazer um aumento de qualidade e que, do ponto de vista daquilo que estejam os custos também, com algum controle de custos pela nossa parte. Para já era tudo. Obrigado, Sr. Presidente. Pedidos de intervenção, já temos aqui 2 pedidos de intervenção. Pedia que quem se quisesse inscrever, pode ser por levantar da mão, e eu vou dando palavra na sequência dos pedidos que vão surgindo. Ia começar pelo Sr. Deputado Pedro Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presumo que me esteja a ouvir bem. Só queria confirmar. Agora sim. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar todos e agradecer as explicações do Dr. Jaime Pinheiro e também agora do Presidente da Câmara quanto ao histórico. E tinha aqui duas questões. Primeiro, a primeira questão, se podem transmitir, se têm alguma ideia de quando é que está previsto o início da operação. Isso seria a primeira questão. Segundo, é sabido do mercado que não há muitos motoristas disponíveis e, portanto, como é que estão a pensar fazer em termos de contratação do quadro pessoal e de motoristas em particular? Em segundo lugar, com que meios é que vai começar a operar a empresa que vai prestar este serviço? Portanto, não sei se estão a pensar adquirir autocarros e que tipo. Não será certamente V5, será V6, mas poderá também haver híbridos e seria desejável, já não digo elétricos que são mais caros, mas seria desejável que fossem híbridos, do ponto de vista ambiental, e seria, enfim, não sei se há verba para isso, mas portanto daí esta questão. E por fim, só uma nota, quer dizer, o tema realmente, se o mercado não responde, pois obviamente a solução passa por ter uma empresa de capitais públicos. Mas só queria também sinalizar, a propósito aí dos reequilíbrios referidos pelo Sr. Presidente,
Bom, isso faz parte deste tipo de contratos, designadamente quando acontecem casos de força maior, como foi a pandemia, mas é evidente que isso, nos termos contratuais, confere reequilíbrio financeiro. Bom, mas adiante, no fundo são apenas 2 ou 3 questões. Quando é que está previsto o início da operação? Com que meios, enfim, quadro pessoal, e depois como é que estão a pensar adquirir e quando e com que investimento, o volume de investimento e tipo de autocarros para a empresa. E basicamente era isto por agora. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Eleutério. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Tem o Bloco de Esquerda defendido a necessidade da aposta nos transportes públicos nas suas diversas modalidades. Esta aposta exige transporte público acessível, quer monetariamente às famílias, quer em termos de necessidade de resposta às necessidades de mobilidade, pendulares e outras. Esta aposta que tem tardado no nosso país, por força dos interesses envolvidos, promove o transporte individual como paradigma de desenvolvimento e superioridade cultural, são nocivos ao país, às pessoas e à economia sustentável e racional. Desde logo, pelas consequências que trazem na nossa balança de pagamentos, no imediato da nociva prestação negativa e insustentável que trazem ao planeta, no rombo que trazem às famílias do ponto de vista financeiro e pela responsabilidade que têm no ambiente e no mau viver das cidades. Esta aposta desenfreada no transporte poluente individual faz mal à economia, ao planeta, à saúde das pessoas e aos seus bolsos. Este paradigma, elevado a modelo social e cultural, está obsoleto e é nefasto. Em boa hora, nos traz a Câmara Municipal no quadro da Comunidade Intermunicipal de Alzíria do Tejo para a aprovação nesta Assembleia Municipal a constituição de uma empresa pública municipal para transporte público rodoviário. Desde já, voto positivo desta bancada, pois com convicção defendemos o primado do transporte público por todas as razões que de forma sucinta abordei anteriormente. Temos por certo que esta proposta só é possível por ser à escala de uma comunidade intermunicipal, o que seria bastante difícil à escala de cada um dos municípios integrantes por si. Esta conclusão pode alertar-nos para o que seria possível fazer a bem das pessoas, da economia, do país, com a regionalização que tem décadas de atraso, em virtude de interesses mesquinhos de diversa ordem. Não deixa, por outro lado, de ser interessante e mesmo contraditório que as mesmas forças políticas que defendem que o mercado é a solução para tudo tenham agora concluído que para um serviço essencial à população tenha sido o melhor a municipalização deste serviço. É pena que nada tenham aprendido com este estudo para alargarem outros horizontes da nossa vida coletiva, quando se trata de serviços essenciais à população, como por exemplo a saúde, a educação, a habitação, pelas mesmas razões aduzidas no estudo agora apresentado. Caminhar para transportes públicos gratuitos deve ser o desígnio deste primeiro passo, com a constituição desta empresa. Caminhar para uma maior integração dos diversos tipos de transporte público, outro desígnio, e para isso o alargamento de envelope financeiro central às comunidades intermunicipais tem de ser uma realidade, e nesta luta podem contar com o Bloco de Esquerda. A alteração do modelo cultural na área dos transportes também exige alteração em mais vertentes da nossa vida coletiva, e em particular no que respeita às lógicas de ordenamento do território, quer habitacional, quer económico. E para isso esta bancada alerta aos poderes municipais muita atenção à ocupação dos espaços. Estamos ou deveríamos estar numa luta sem tréguas para salvar o planeta, assegurando o futuro dos nossos filhos e netos e de gerações vindouras. Os recursos infinitos que no início do século XX se pensava existirem, afinal, eram uma ilusão. O extrativismo fóssil está a matar o planeta de forma inexorável e só os mal-intencionados, imobilistas ou detentores de interesses pouco societários o negam. Nesta medida, exortamos a comunidade intermunicipal de Alzíria do Tejo a abordar tanto quanto possível, nesta fase de início da empresa, por veículos amigos do ambiente. O planeta, as pessoas e principalmente as gerações futuras agradecem. Não pensemos nas gerações vindouras só quando se trata de cortarmos nos serviços públicos por causa da dívida. Pensemos nelas, em todas as dimensões da vida humana. E por falar em vida humana, tenho uma pergunta que gostaria de ver respondida, que é a seguinte: em que situação se encontram os trabalhadores da atual empresa? O que é que lhes vai acontecer? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Silva.
Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, deputados municipais, muito boa noite. Eu gostava de colocar também aqui algumas questões e definir também aqui algumas posições. Naturalmente que o primado dos transportes públicos, custos acessíveis e no respeito pela sustentabilidade ambiental é aquilo que eu defendo. Agora, esta decisão de criar mais uma empresa pública, uma empresa intermunicipal, como referiu o nosso Presidente, efetivamente foi bem ponderada, bem avaliada. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas questões, se o Sr. Presidente tivesse em condições de partilhar alguma informação a este respeito. A primeira tem que ver com o tal caderno de encargos que não foi suficientemente atrativo para os operadores e deixou o concurso sem candidatos, sem propostas. A minha pergunta é, ele era tão leonino, que condições tinha que os operadores não consideraram adequado? A segunda questão, como o Sr. Presidente referiu, a Comunidade Intermunicipal do Oeste optou por outra alternativa. Adquiriu parte do capital da rodoviária do Oeste. E, portanto, passa a exercer o poder e o controle desta empresa e com tudo aquilo que está associado. O que também gostava de que o Sr. Presidente partilhasse foi que distância é que esse desacordo que não foi possível de alcançar, essa distância da negociação com a rodoviária do Tejo, era assim tão insanável que não permitiu uma solução similar à Comunidade Intermunicipal do Oeste? Segunda questão. Depois, por princípio, efetivamente, eu considero que se o serviço público for bem prestado com qualidade, não é necessariamente que ele seja prestado por uma entidade pública. Uma entidade privada pode prestá-lo desde que haja controle, desde que haja avaliação da qualidade do serviço, dos horários, da frota, como aqui já foi referido. E, portanto, a última questão é que isto vai ter custos, naturalmente, não é? E não serão pequenos. E essa era a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente. Também sabemos que o município do Cartaxo não tem condições para assumir os custos associados a esta operação e que essa impossibilidade foi repartida por outros municípios, mas a questão que eu gostava de que o Sr. Presidente pudesse comentar ou adiantar alguma informação, os custos financeiros para o município de Santarém, os custos diretos, para já, em termos de aquisição do imóvel, em termos de aquisição da empresa, capital social e todos os recursos materiais e humanos que é necessário para dar início à operação, quanto é que se estima que são esses custos nos 2 primeiros anos que aqui temos pela frente? 2024 já vai a quase a meio, 2025, o que é possível adiantar de custos diretos para o financiamento da empresa e da operação ter arranque? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Barreiro. Muito boa noite a todos. Eu partilho de algumas das preocupações aqui manifestadas pelos senhores deputados que usaram da palavra e gostaria apenas, para não me alongar muito nesta minha intervenção, até porque algumas das questões que eu queria colocar já foram colocadas, queria perguntar ao Sr. Presidente se a questão da habitação e do recrutamento de motoristas está devidamente equacionada. Tivemos esta semana ainda alguma informação da comunicação social de alguns problemas de um conjunto significativo de condutores de nacionalidade brasileira que
foram contratados para resolver o problema da escassez de motoristas, mas que não tinham os problemas da habitação resolvidos e, portanto, isso criou ali alguns problemas. Nós sabemos que o problema da habitação existe em várias áreas, e se aquilo que estão a pensar no contexto da nova empresa fica resolvido só com a absorção dos trabalhadores já existentes, ou se esse impacto de novos trabalhadores está devidamente equacionado para a atração e para as condições necessárias de trabalho que têm que ser dadas aos referidos trabalhadores. E era só, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Deputada Rita Correia. Muito boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Passo a fazer a nossa intervenção relativamente ao assunto em apreço e que, no fundo, vai refletir tudo aquilo que já tem vindo aqui a ser dito, que é a decisão de constituir uma empresa com esta natureza e os objetivos apresentados, consideramos que é generosa e reflete no essencial o caminho sem saída a que foi conduzido o transporte público de passageiros após a privatização da rodoviária nacional. Os municípios e as comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas estão hoje obrigados a garantir esta função social, seja diretamente, seja pela concessão do serviço. Isto acontece perante a posição que os operadores privados têm vindo a ter, em que procuraram inflacionar o custo das concessões, com vista ao respectivo lucro, como foi aqui demonstrado, e resta aos municípios e às comunidades intermunicipais assumirem diretamente a prestação de um serviço, que é um serviço público, através da constituição deste tipo de empresas. Apesar das dúvidas que possamos ter relativamente ao futuro do projeto, não poderemos deixar de dar o voto favorável à constituição desta empresa intermunicipal de transportes, porque queremos que haverá, então, uma maior garantia da defesa dos interesses das populações, em matéria do que diz respeito ao direito à mobilidade, e uma maior possibilidade de auditar o serviço e exigir as correções e melhorias a fazer. No entanto, gostaríamos de colocar algumas questões sobre este projeto, às quais gostaríamos de ver respondidas. Primeira questão: o serviço de transporte urbano atualmente existente e assegurado pela Roda Lusíria passará a ser assegurado pela futura empresa? Bem como o Mobi Sénior? Prevê a Câmara Municipal propor no âmbito da operação da futura empresa o alargamento do serviço urbano e do Mobi Sénior? Segunda questão: há alguma previsão de quantos autocarros ficarão adstritos ao Conselho de Santarém para a operação correspondente? Terceira questão: perante o anúncio da aquisição pela comunidade intermunicipal do edifício do atual terminal rodoviário, gostaríamos de saber: continua a ser objetivo da Câmara Municipal de Santarém construir um novo terminal rodoviário? Seria uma decisão justa se representar simultaneamente uma redução significativa do tráfego de pesados nas principais artérias da cidade, ao mesmo tempo que criasse um terminal intermodal rodoferroviário. Como pode, então, ser entendida a aquisição do atual terminal, que impõe aos municípios o recurso ao empréstimo avultado? Pretende a comunidade intermunicipal alienar futuramente este edifício com a construção do novo terminal? A quarta questão tem a ver com as viaturas. No relatório de estudo de viabilidade, está previsto que os custos de aquisição de autocarros no imediato têm por base material circulante com 10 a 12 anos de uso. Não está previsto outra base de partida, nomeadamente a aquisição de viaturas novas? A aquisição de uma frota de autocarros usados, salientamos, com mais de 10 anos, vai ao arrepio das normas de contenção de custos e de ganhos em matéria ambiental. Veja-se o exemplo da Carris Metropolitana, que adquiriu autocarros novos ou muito recentes, com características de conforto dos passageiros bastante elevadas e reduzidas emissões poluentes, que é uma questão que gostaríamos de ver salvaguardada. Quinta e última questão tem a ver com aquilo que já aqui foi falado anteriormente, com a mudança de mentalidades e de paradigmas. É certo que o transporte de passageiros, o transporte público de passageiros, é absolutamente essencial para o atenuar das dificuldades e das desigualdades sociais, e que isso tem que ser feito também à custa de uma sensibilização para a utilização do transporte público como sendo o mais eficaz e o mais ecológico.
No documento não se prevê uma campanha de divulgação junto das populações acerca destas vantagens e da necessidade do uso de transporte público, e salientamos que seria interessante aproveitar esta oportunidade para promover a utilização de transportes públicos com um claro benefício para o ambiente e a sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições e passar a palavra ao Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Dar aqui algumas notas, respondendo às questões que foram colocadas. O deputado Pedro Mel pergunta sobre a questão de quando é que é previsto a entrada em vigor da atividade, e está previsto, correndo tudo bem, no início do ano escolar de 2025, ou seja, setembro de 2025. Mas eu recordo para aqueles que estão menos familiarizados com estas questões, que não é o caso do deputado Pedro Mel, é que esta empresa é constituída ao abrigo da Lei 50/2012 das empresas municipais e intermunicipais. Portanto, que tem um crivo muito, muito apertado dentro do Tribunal de Contas, e temos que ter visto para que esta empresa venha a funcionar. Que é uma coisa que também, a mim, algumas das dúvidas que tive ao início do processo, que me também tranquiliza saber que depois, de forma exaustiva, será verificado pelo Tribunal de Contas peço desculpa, que eu estou um bocado constipado e estou sempre com tosse, ser verificado pelo Tribunal de Contas. Portanto, aquilo que temos feito após estas deliberações é que, correndo tudo bem, seja em setembro de 2025. Quanto aos autocarros que estão previstos, eles são 146 autocarros, isto está na página 8 e 9, que eu estava aqui a abrir daquilo que é o estudo, e autocarros com 10 anos, ou seja, nós temos que a média que tinha a rodoviária, em alguns casos, era cerca de 18 anos, ganha-se bastante com isso. Relativamente àquilo, perguntas foram feitas por outros deputados municipais relacionado com aquilo que é autocarros híbridos, autocarros mais modernos, ou seja, também dentro daquilo que é os fundos comunitários, estão a ser já analisados para mal a empresa entre em funcionamento, se possa fazer candidaturas, nomeadamente ao Fundo Ambiental e outros fundos que nos permitirão ter, à semelhança do que outras entidades públicas fizeram, acesso a estes equipamentos de outra categoria ambiental. Relativamente à questão dos reequilíbrios, eu sei perfeitamente isso que está a dizer, ou seja, isto decorre da lei, não há com que o fazer. Eu quero dizer é que isto veio de alguma maneira, em muitos dos estudos e das entidades que falámos, ninguém previu estes desequilíbrios que existiram quando foram feitas as concessões, ou seja, e sabemos que atualmente há dificuldades com as entidades, precisamente por isso mesmo. Dizer que o investimento inicial são cerca de 9,6 milhões de euros, que é para a constituição desta empresa, e aquilo que achamos, e o estudo também é claro sobre essa matéria, achamos que ela é rentável e dará. E também relembrar àqueles que estão menos familiarizados com as questões das empresas municipais, os municípios terão que responder pela parte do seu capital, que é diferente aqui, nós é um pouco mais do que os outros porque somos maiores, mas só respondemos pelas dívidas em caso de haver dívidas, porque para todos os efeitos, primeiro, é a entidade que o faz e terá que o fazer. Portanto, neste caso, a empresa a constituir intermunicipal, e nós já temos outras empresas, e este ano veio correndo mal a questão da RSTJ, que nós já tivemos que deliberar no sentido de fazer cobertura de prejuízos, que esperamos que não venha a acontecer aqui neste caso. Penso que respondi ao deputado Pedro Mel às questões colocadas. À deputada Ana Eleutério dizer que, efetivamente, eu, pelo menos, e sei que a maioria dos que aqui estão, não sou tudo pelo mercado, nem vice-versa. Ou seja, eu acredito nos estudos quando eles são feitos por pessoas credíveis e que desmerecem todo o critério, que é o caso que aqui acontece. Temos situações e já exaustivas em que outros concelhos acham que, por exemplo, na manutenção de estradas é melhor terem
terem equipamentos, e nós já temos estudos na Câmara Municipal que é melhor fazer contratos de manutenções de estradas fora. Porquê? Porque os preços são empresas verticalizadas, desde o crudo até outras, em que sai muito mais barato. Sobre a questão dos trabalhadores, ou seja, aquilo que está previsto é caso a atividade e eles venham, a empresa venha à piscina deles, nós iremos contratá-los. Está a falar com o sindicato, mas também do ponto de vista do recrutamento, isso já está verificado, e esperamos que isso venha a correr da melhor maneira. Então, ao Deputado Alfredo Silva, sobre a questão dos transportes públicos e sobre a questão que referiu inicialmente, utilizo também aquilo que disse para o Deputado Pedro Melo, relativamente à questão da Lei 50 das empresas municipais e intermunicipais, que é muito questiosa neste aspecto. E o caderno de encargos que foi feito naquela altura e que foi a concurso, mas pelo que eu sei, até antes de ir a concurso já havia um processo em tribunal, houve processo em tribunal, ou seja, algum litígio entre a rodoviária e a comunidade intermunicipal. Não acompanhei isso de perto, foi-nos sendo falado nas comunidades intermunicipais. Mas também há uma coisa que todos temos que saber, é que sendo lançada uma concessão, nada garante que fosse a rodoviária que aqui está a ganhar essa concessão. Não teve concorrentes, mas também teve litígios, e depois, com a questão da pandemia, não se conseguiu, pois foram saindo as autorizações extraordinárias que permitiu que se pudesse elaborar. Sobre a questão da rodoviária do Oeste ter adquirido uma percentagem, peço desculpa, da comunidade intermunicipal do Oeste ter adquirido uma percentagem, como eu disse também, isso foi tentado aqui, era tentado até adquirir uma percentagem, a maioria do capital toda a empresa. Eu vou dizer os valores que nos foram falados por aproximados, não tenho aqui ao cêntimo, mas eu sei que a diferença, a comunidade municipal foi até cerca de 3,5 milhões de euros, e a ideia que eu tenho é que aquilo que era pedido pela empresa era cerca de 5 milhões a 5 milhões e meio. Sendo certo que dentro disso, para adquirir a empresa também tinha um passivo, e esse passivo, ou seja, era a somar depois àquilo que era a aquisição da empresa. E, portanto, é este o diferencial que chegou, e quer dizer que aquilo que nos foi transmitido na altura até quem teve nestas negociações, o Dr. António Torres pessoalmente, é que a valorização dos autocarros, que aqui até hoje foram assumidos, que eram bastante antigos, estavam sobrevalorizados, e era uma das coisas que desequilibrava o nosso estudo para a aquisição e aquilo que era o estudo da empresa para a venda. Sobre a questão do município do Cartaxo, por via de estar sobreendividada e com os problemas que isso lhe acarreta, e neste caso não poder estar, ou seja, isto também foi visto pelos juristas, pronto, isto estará diluído dentro da operação, e que poderá, do ponto de vista da sua ultrapassagem, ser feito, porque não esperamos que a empresa, de alguma maneira, venha a dar prejuízo, portanto, que corra bem, e só em caso disto de correr mal a operação é que essa situação se verificava, coisa que nós achamos que não vai acontecer. Sobre a questão dos custos, como referi já ainda há pouco, esses custos só se vão verificar caso haja prejuízo. Achamos que não, e tem aqui uma questão que para nós, até do ponto de vista dos municípios, acabará por ser mais fácil para nós. É que, sendo uma empresa intermunicipal, aquilo que vamos fazer, e que hoje estamos sujeitos à questão da contratação pública, e muito bem, que é rigorosa, aqui serão contratos in-house. Ou seja, esses contratos in-house, do ponto de vista daquilo que é a sua agilidade, serão mais fáceis do ponto de vista de algo que nós queiramos avançar, nomeadamente aquilo que há pouco também me foi perguntado pela deputada Rita Correia, que eu próprio já tinha referido, no caso do Mobi Sénior. Nós, quando tivemos esta empresa, queremos ter mais autocarros dedicados ao Mobi Sénior, e, portanto, que será mais fácil através daquilo que é a nova empresa a constituir. O deputado Rui Barreiro questionou
sobre a questão do recrutamento dos motoristas, que nós também já referi nas outras intervenções, como se procederá, e portanto também isso está verificado, assim como eu disse também quando da introdução ao ponto, que relativamente àquilo que é a aquisição da frota dos 146 autocarros, que isso está visto e, portanto, já verificado com diversos fornecedores que o podem fazer no mercado. A deputada Rita Correia, sobre as questões que referiu, já referi a questão do Mobicénio e a questão dos circuitos. Vejam, isto a partir, inicialmente, será com os mesmos circuitos que hoje existem nos diversos municípios da Alzira. Claro que depois iremos ajustar de acordo com aquilo que é o conhecer dos diversos percursos, claro, com a perspectiva de os aumentar. Mas também dá nota aqui de uma outra coisa que será complementar também a isto. Nós já temos, em alguns municípios o nosso está para começar dentro de 1 mês, 2 meses, o transporte a pedido, que naqueles locais onde não há circuitos normais de autocarro, irão ser providos através de táxis. Também está, uma parte é pago pelo parte, e isso também será um acrescento da qualidade do serviço na nossa região. Sobre a questão do edifício, eu acho que ficou claro para todos que já não vai ser feita aquela estrutura no Campo Infante da Câmara, portanto esta foi a solução que foi apresentada pela empresa a constituir, e isso acho que já é claro para todos. E sobre os autocarros, nós também já referi que depois haverá a possibilidade dentro dos fundos comunitários, sendo pela empresa intermunicipal, de tentar remodernizar a frota mal a empresa esteja constituída. Para já era tudo. Muito obrigado. Penso que respondi a tudo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Melo. Não estamos a ouvir, Sr. Deputado. Creio que agora já estarão. Sim, Só sim. aqui 2 ou 3 notas adicionais. Se tiverem paciência para ler o estudo da Sociedade de Rocos, que foi contratada para este efeito e que tem muita experiência nesta área, enfim, das ligações entre setor público e privado, encontrarão um quadro com a alocação dos riscos contratuais em cada um dos modelos. E para as senhoras deputadas do Bloco de Esquerda e da CDU, etc., que têm mais reservas quanto ao modelo privado, vale a pena verem que há um conjunto de riscos muito grandes ou melhor, no modelo público, que é aquilo que vamos ter agora. E, portanto, enfim, o concurso ficou deserto e não há alternativa neste momento, mas saliento, tal como também está no estudo, alguns casos identificados, como é o caso de Lisboa, mas, por exemplo, Sintra adjudicou agora uma concessão para o Palácio da Pena a uma entidade privada, um modelo de concessão. Lisboa, com contratos de prestação de serviço, mas muito semelhantes, a 7 anos, muito semelhantes também a contratos de concessão. E Cascais, igualmente, optou pelo modelo concessório. E estou a dizer isto, e agora para o Sr. Presidente da Câmara, só para lhe dar nota do seguinte: em termos de frota, em todos os modelos privados, alguns que eu conheço bastante perto, aquilo que foi exigido ao contraente privado, portanto ao concessionário, é que a frota nunca pode ter mais que 5 anos durante toda a vigência do contrato. O que significa uma diferença bastante tangível do ponto de vista de modernização da frota. E obviamente que isso é um encargo do privado. Portanto, isso seria realmente uma vantagem. A modernização da frota faz com que a frota seja maioritariamente constituída por veículos V6, híbridos e alguns elétricos, e, portanto, do ponto de vista ambiental, tem grandes vantagens, e volto a dizer, o investimento e a manutenção fica a cargo da concessionária. Mas pronto, o modelo está definido, tentou-se, não foi possível, o concurso ficou deserto, as coisas são o que são, mas isto só queria salientar que, de facto, há modelos diferentes de concessórios justamente nesta área, que aparentemente têm estado a correr bem e que têm pelo menos a vantagem. Está-me a faltar a Madeira. A região autónoma da Madeira também fez 2 adjudicações a 2 concessões, e em que também a frota tinha sempre uma idade média nunca superior a 5 anos, e isso é uma vantagem muito grande no caso concreto. Pronto, era só estas notas que queria partilhar com os senhores deputados, e naturalmente iria votar favoravelmente, embora tivesse preferência por um modelo diferente, mas que não foi possível implementar. Esperemos que este corra bem. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para esclarecer aqui uma situação, nomeadamente em relação ao que o Sr. Deputado Pedro Melo estava a dizer, isto aqui não é uma questão de mercado, aliás, nós já percebemos, e foi dito até pela minha colega e eu corroboro, não foi por mim, mas eu corroboro, que é a tal questão de que tudo se deixa ao mercado e o mercado tudo resolve, obviamente que não. Quando não dá lucro, quando não é lucrativo, não resolve. Pronto, nós não estamos aqui a discutir questões ideológicas e estamos aqui a discutir um problema concreto, e que é a prestação de um serviço, que é um serviço público de transportes a que todos os cidadãos têm direito. Nem todas as pessoas têm carro, nomeadamente as pessoas que vivem nas freguesias mais afastadas do concelho e que precisam do transporte público, portanto é uma efetiva necessidade. Claro que a gestão dos recursos públicos deve ser feita tendo em vista a melhor gestão, passo o pleonasmo, daquilo que são os recursos disponíveis e gerando uma atividade que seja financeiramente viável, que isso fique aqui claro. Os exemplos que deu, nós também podíamos trazer aqui vários, eu creio que poderá haver aqui uma diferença substancial entre aquilo que são o transporte relacionado com o turismo, que também deve ser providenciado pelo Estado, ou aquilo que são as necessidades básicas de uma população para poder ir à escola, para poder ir ao médico, para poder... No entanto, só queria aqui salientar que a minha última intervenção vinha precisamente nesse sentido. É do interesse de todos, público, privado, do sucesso da exploração, fazer uma efetiva sensibilização pela utilização do transporte público. Porque se mais pessoas utilizarem transporte público, obviamente ele é mais viável, é mais rentável e todas estas questões serão mais diluídas. Daí eu estar a dizer que era interessante, e é a única coisa pela qual não ouvi uma resposta do Sr. Presidente, é interessante pensar-se numa campanha de sensibilização da promoção do transporte público. Porque, ao contrário, nós trouxemos aqui exemplos nacionais, e muito bem, mas por toda a Europa, nós temos modelos privados, modelos de gestão pública, e temos uma utilização, um índice de utilização de transporte público muito superior àquilo que existe no nosso país. E, portanto, não só pela própria viabilização do negócio, mas também pelos custos ambientais, é importantíssimo haver uma sensibilização clara e eficaz para a utilização do transporte público. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Presidente quer. Sim, só dá nota que aquilo que o deputado Pedro Melo aqui refere, os riscos, ou seja, a análise que foi feita, e eu digo, e é público, os meus vereadores sabem isso, o Governo Municipal sabem, ao início tive muitas dúvidas que me foram sendo esclarecidas ao longo do tempo sobre esta matéria. E, portanto, e também ver a evolução daquilo que aconteceu no mercado ao nível dos transportes. E depois há uma análise que, infelizmente, tenho que a fazer. Eu também não tenho a certeza absoluta que se estivéssemos nos territórios que o Sr. Deputado referiu, não estaríamos com este modelo com toda a certeza, porque é muito mais aliciante ao nível do número de população que tem e a densidade populacional que tem. Portanto, os circuitos podem ser feitos com muito mais pessoas. Isso é algo que, naquilo que é as zonas com menor densidade populacional e com menos densidade, acaba por trazer mais riscos ao modelo privado. E, portanto, eu aí percebo porque é que se diz e tudo isso. Mas também, dentro do que está, isto foi cuidadosamente e referiu que a empresa, a entidade, a Sociedade de Realizadores Oficiais, quando tem muita experiência nesta matéria, as pessoas que trabalharam connosco têm experiência nesta matéria, o que nos levou a dar estes passos fundados. E penso que são os certos para podermos ir ao encontro daquilo que é as necessidades. E, portanto, a questão da modernização da frota, não tenho dúvidas sobre ela, que a podemos fazer, e nós também achamos que a podemos fazer com outros meios, através de outros mecanismos que já aqui o referi. Portanto, não há no setor dos transportes hoje em dia nada que não tenha riscos. Isto também fica aqui claro para todos. Agora é uma decisão que estamos todos a tomar. Isto foi muito ponderado, teve muitos altos e baixos, foi uma coisa que foi vindo a ser consensualizada ao longo dos 2 últimos anos, e estamos aqui, alguns dos presidentes de Câmara foram mais convencidos, outros mais apaixonados desde o início. Não estou a esconder que eu também levei algum tempo até ver os estudos e perceber aquilo que estava em cima da mesa. E, portanto, hoje estou a votei na segunda-feira de forma convicta aquilo que estávamos a votar. Sendo certo que também, o digo, se temos conseguido adquirir, como fez o Oeste, já havia uma empresa constituída, já haveria tudo isso, a implementação poderia
poderia ser mais rápida. Não se chegou a consenso, não se conseguiu. Diz que só se faz um negócio quando as duas partes acham que estão satisfeitas. Aqui ambas as partes acharam que não estavam satisfeitas, não se conseguiu fazer esse acordo. Sobre a questão que a deputada Rita Correia fala da sensibilização, claro que temos que fazer essa sensibilização, vamos ter essa sensibilização, vamos ter agora, quando for o transporte a pedido, uma grande sensibilização também para a utilização desse transporte e depois, com o passar do tempo e com a empresa em funcionamento, também o iremos fazer com toda a certeza e sendo certo, nomeadamente aquilo que é o Mobi Sénior, queremos aumentar o número de autocarros que estão adscritos ao Mobi Sénior. Peço desculpa pelo... Peço desculpa. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação. Hoje iríamos tentar não usar o formulário, que é aquele formulário que costumamos fazer. Iríamos fazer de outra forma. Penso que será também mais simples. Eu ia pedir diferente tipo de votação e pedia que levantassem a mão quem tivesse essa votação. Portanto, eu ia pedir quem vota contra, que levantasse a mão quem vota contra. Atenção que o deputado Alfredo Silva tem mão levantada, mas suponho que não queira votar contra. Isso. Portanto, Quando diz levantar a mão, é a nossa mão ou é o bonequinho? é o bonequinho. Bonequinho de Obrigado. levantar a mão. Okay, é isso Tá mesmo. bem. O bonequinho de levantar a mão para votar contra. Ok. Ok, temos 2 votos contra. E ao Carlos que fosse registando. 2 votos contra, não é? Sou o deputado Alfredo Silva. Ok. Pedia que baixassem a mão quem levantou no voto contra. Sr. Presidente Ricardo Costa. Levantou a mão, pedia-lhe que baixasse. Sr. Presidente. Ok, obrigado. Quem se abstém? Abstenções, por favor. Obrigado. 5 abstenções. Pedia que... Presidente, levantei aqui a mão sem querer. Ok, é então... menos uma. Portanto, eu tenho 3 abstenções dos deputados e vou dizer que é para não ter dúvidas. Luís Peralta, David Pachetti e Vasco Tomás, é isso? Ok, então 3 abstenções. Sr. Presidente, Certo. eu também me abstenho. Eu também me abstive. São 4. Quem? Foram 4. Eu já tirei foi a mão quando o Sr. Presidente tinha fechado a votação. Ok. E agora, então podem baixar. E vamos aos votos a favor. Queria que baixassem quem... Ok. Trinta e quatro. Ok, então a proposta foi aprovada com 34 votos a favor, 2 votos contra e 4 abstenções. Declarações de voto havendo? 9. Pedia, ok. Agora eu estou ainda com a mão levantada.
Então vamos passar agora. Alguém tem pedido pedia que quem tem a mão levantada que baixasse, a não ser que queira fazer alguma declaração de voto, por favor. Ok, pronto. Então vamos passar agora ao ponto número 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da proposta de celebração do contrato interadministrativo específico de delegação de competências entre o município de Santarém e a freguesia de Alcanhões. Intervenções havendo. Alguém tem algum pedido de intervenção? Não havendo, iríamos passar então à votação. Iríamos fazer da mesma forma. Quem se abstém? Votos contra? Portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 3. Apreciação e votação da proposta de apoios financeiros às freguesias de Alcaneda, Miais de Baixo, Moçarria, Pernes e União de Freguesias das Setas, Uia de Baixo e Póvoa de Santarém. Intervenções havendo. Temos pedidos de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Isso é um pedido de intervenção, Sr. Presidente. Sim. Ok, então Sr. Presidente Duarte Neto. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Mais uma vez, como é hábito da nossa freguesia, agradecer a quem nos ajuda. Efetivamente, a Câmara Municipal concedeu-nos mais um investimento para nós prioritário, pois eram 2 ruas que foram pavimentadas, onde existem vários moradores e as quais estavam até então em Tovenã, e foi realmente mais uma intervenção feita, e a Junta de Freguesia vem mais uma vez por este meio agradecer à Câmara Municipal o apoio dado à nossa freguesia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Temos mais pedidos de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 3. Ponto 4. Apreciação e votação da proposta de alteração ao protocolo de cooperação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o município de Santarém no âmbito das execuções fiscais. Presidente, só dá nota porque é que isto vem aqui outra vez, porque nós, das negociações que tivemos com a Autoridade Tributária, eles disseram-nos que conseguiram isto a partir de 2019 e agora conseguem ir vir mais atrás e, portanto, é para termos isso em consideração e como altera essa data, que eles disseram que na altura não era verificável e agora é, por isso é que vem à Assembleia Municipal, algumas ainda podemos ir a 2016. Era dar esta nota. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Pedidos de intervenção? Não havendo. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 4. Portanto, concluímos a nossa... Senhor Presidente, peço desculpa. Nós levantámos a mão. Não foi rápido o suficiente. Fui mais rápido. Isso é para pedido de intervenção? É para abstenção, mas já agora, se me permite, uma vez que interrompi, justifico porque na última Assembleia, quando debatemos esse tema, e pelas razões que deixámos explicadas, nos abstivemos e, portanto, mantemos essa abstenção. Pronto, então eu vou ter que repetir os outros votos. Temos 2 abstenções. Pedia que baixassem então. Quem vota contra? Vamos ter que levantar todos a mão para votar a favor. Já agora, pedia-vos quem vota a favor.
Obrigado. A proposta foi aprovada com 40 votos a favor e 2 abstenções. Agora sim concluímos o período da ordem do dia. Eu ia colocar à consideração a aprovação da ata em minuta, caso ninguém se oponha. A proposta, a ata está aprovada em minuta e iríamos concluir então a nossa sessão, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado a todos.